be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Nós te engrandecemos, nós invocamos a tua presença neste lugar e sabemos que ela será real. Sabemos que o Senhor está passando por aqui, Jesus. Nós te entregamos o nosso coração neste momento, Jesus. Receba tudo que há em nós. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, nós cremos em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. O céu dança em teu respirar. Escorre de tuas mãos. Louco eu luto pra saber o que ninguém vai entender. Teus pensamentos são bem mais altos. A tua graça não faz sentido algum. Essa é a loucura do amor. E eu bem sei que me encontrou aqui, Deus. O que eu sei é que tu estás aqui, Deus. Tua voz é tudo que eu quero ouvir.
caminho vem soprar. Vem enche este lugar. Justiça me cobrou, meu bom amigo me salvou. Teus pensamentos são bem mais altos, a tua graça não faz sentido algum. Essa é a loucura do amor, e eu bem sei que me encontrou aqui, Deus. O que eu sei é que tu estás aqui, Deus. Tua voz é tudo que eu quero ouvir. Espírito, teu caminho vem soprar aqui, Deus. O que eu sei é que tu estás aqui, Deus. A tua voz é tudo que eu quero ouvir, sim. Espírito, teu caminho vem soprar aqui, Deus. O que eu sei é que tu estás aqui, Deus. Tua voz é tudo que eu quero.
O que eu sei é que tu estás aqui, Deus. A tua voz é tudo que eu quero ouvir, sim. Espírito, teu caminho vem soprar. Vem e enche esse lugar. Vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Eu vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Eu vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Eu vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Eu vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra ao céu. Eu vejo uma porta e ela está aberta, uma escada da terra aos céus. E os anjos sobem e descem, trazendo resplandecendo, contemplam um fogo
trazendo mensagens. Não estamos sós. Não estamos sós, não. Tua presença aqui. Tua presença aqui, Senhor. Tu brilhas mais que o sol. Tu brilhas mais que o sol. Não há outro igual a ti. 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 Santo, Santo, tu és santo. Tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Nós declaramos, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és, só tu és santo. 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 Tu és. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és, só tu és santo, santo, santo. Só tu és 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 santo. Santo. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo. Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Online Experience da Gravidade Zero Church.
Obrigado por nos permitir estar no seu lar, aí no conforto da sua casa. Como vocês percebem, não estamos em gravidade zero no nosso templo. Estamos aqui na cidade de Jacareí, num espaço generosamente cedido pela Light Emotion dos nossos filhos espirituais, o Wendel, Fabiola, o Márcio, a Adriana. Depois no final do vídeo você vai ver ali na descrição o endereço. Você precisa conhecer esse lugar. Você precisa conhecer esse lugar. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, em tempos de caos global, nós temos experimentado o Teu amor, o Teu cuidado. Temos experimentado, meu Pai, a graça de poder vislumbrar um futuro brilhante, porque o Senhor tem nos conduzido em segurança, porque nós sabemos em quem temos crido e temos contemplado o futuro com convicção, sabendo em quem temos crido. Senhor, então, nesta noite, neste dia, que nós possamos ouvir a Tua voz, e mais do que ouvir a Tua voz, responder bem àquilo que o Senhor tem trazido para nós como desafio. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos discernir propósito, tempo e modo, discernir as movimentações do Senhor, discernir as movimentações da igreja na terra e nos posicionarmos, respondermos bem. Portanto, nós te pedimos, Pai, abra o céu sobre nós, em cada lar, em cada lugar onde essa mensagem chegar. Senhor, abençoa cada homem e mulher, que nós nessa noite possamos desfrutar da Tua verdade, que o Espírito de revelação seja sobre mim e sobre nós, e que nós possamos, ouvindo a Tua voz, podermos ser transformados pela Tua graça e pelo Teu amor, sermos transportados, elevados à Tua estatura, à estatura de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser breve na minha explanação, se é que eu consigo ser breve, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou o que de fato você julga mais relevante e importante na sua vida? Se eu lhe fizesse essa pergunta agora, o que de fato te importa, o que de fato é importante para você? E eu creio que uma resposta saltaria muito rápido, subiria à tona no seu coração de maneira muito rápida. As nossas petições, as nossas orações, elas mostram de fato quem somos. Se você quer conhecer alguém, ouça ela orando. E as nossas petições, elas mostram os nossos pleitos, os nossos anseios, as nossas aflições, os nossos desejos. Mas um pedido sempre se destaca: a bênção. Sim, a bênção. Quem não quer ser abençoado? Nós começamos a orar e nós já começamos a colocar a bênção, linkando todas as coisas. Senhor, abençoe a minha vida, abençoe minha casa. Senhor, abençoe o meu casamento, abençoe os meus negócios, abençoe os meus filhos, abençoe os que me perseguem, os meus devedores. Bom, esta é uma oração um pouco mais rara, mas deveria ser assim, nós deveríamos fazê-la. Enfim, a bênção, ela sempre está em destaque nas nossas vidas, e nós mal percebemos o quanto nós precisamos dela, o quanto nós necessitamos dela, apesar de pedi-la constantemente. A palavra bênção no hebraico é barak, que significa felicitar, saudar, agradecer. E tanto no hebraico como no grego ela apresenta um sentido de concessão, favor, conceder poder, acréscimo, fecundidade, favor divino, graça e liberação para prosperar. Outro aspecto importante que fica implícito dentro desta palavra, a bênção, é aquilo que Deus fala para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, Deus diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. O sentido não é tenha a bênção, mas sim, sê tu uma bênção. E por que eu digo que esse é um aspecto importante? Porque isso mostra que não era algo dele, de Abraão, mas era algo que existia para ele, para Abraão. Em outras palavras, Abraão sem a bênção, eu e você, sem a bênção de Deus, seríamos homens meramente comuns,
se Deus não nos concedesse a bênção. Porque a bênção é aquilo que nos alça a um outro patamar de realidade. A bênção é para a alma aquilo que o oxigênio é para os pulmões. A bênção é a proteína para o corpo. E sem ela, a alegria não dura, não perdura. Eu não estou dizendo que a vida cristã é um mar de rosas, não, pelo contrário. Teremos percalços, espinhos, não é isso. Na verdade, o habitat cristão é a guerra. Se você procura sobre água fresca, você precisa de uma religião. Não é o cristianismo que você precisa. Mas o que eu quero dizer é que a bênção de Deus é como um selo, é como um aval que nos dá esperança viva, força, vigor para enfrentar o mundo e todas as suas intempéries. O fato é que nós desprezamos o poder desta pequena, grande palavra. Nós desprezamos o valor, a grandeza e aquilo que ela carrega. E que instintivamente nós perseguimos. Isso fica evidente quando nós percebemos que, sobretudo na vida dos novos na fé, nos neófitos, ou nos de pouca fé, ou nos ignorantes da fé, aqueles que se achegam à igreja apenas buscando a bênção. E quando a obtêm, eles fazem como os 10 leprosos, que são curados e não voltam mais. Enfim, é para não incorrermos nestes e outros erros que nós precisamos compreender o seu sentido, o seu valor e o emprego dela em nossas vidas. Ser abençoado é muito mais do que ser meramente próspero. É muito mais do que ter sucesso. É muito mais do que ser liberado para realizações. Presta atenção. Ter a bênção de Deus é a certeza de que a Ele pertencemos e de que Ele nos escolheu como alvo do seu infinito amor. Ser abençoado é conhecer, é sentir e ter prazer nas firmes promessas de Deus. E sobretudo, é ter aceitação, aprovação, liberação, genuíno, legítimo. É algo que nos legitima para viver os seus propósitos. Uau! A bênção é como este selo, é uma aprovação, uma liberação para que nós possamos cumprir o propósito. E esse é um ponto importante para entendermos e considerarmos. Muitos dos reveses e dos problemas humanos se dão porque nós estamos olhando para aquilo que achamos que nos é necessário, enquanto resistimos ao propósito. Nós estamos correndo atrás da bênção, sem saber que aquilo que necessitamos é de fato a bênção. Mas nós estamos olhando para outro lado, correndo para o outro lado. E nós vamos entender o que Deus quer dizer para nós. Muitos homens hoje, cheios de talentos, dons, habilidades, perdem oportunidades riquíssimas, porque obstinados na busca pela bênção, a procuram nestes lugares errados. Por quê? Porque muitos nem sabem aquilo que buscam. E tudo o que precisam, e tudo que eu preciso e você precisa é a bênção. O problema é que ela se encontra na estrada para o propósito, não em outras estradas. Portanto, eu posso afirmar que buscando outras coisas, quaisquer outras coisas, ainda que pareçam louváveis, andando fora desta estrada que me conduz a um propósito, eu sempre me sentirei incompleto. É uma síndrome, onde eu busco o que não sei no lugar em que não deveria estar, e com isso eu acabo, ao invés de obtendo a bênção, refutando, recusando a bênção. Vamos tentar entender isso. E aqui começa a compreensão do porquê muitas vezes nós nos tornamos obstinados. Guarda esta palavra, obstinados, atrás daquilo que recusamos. Que paradoxo. Somos obstinados atrás daquilo que recusamos. Presta atenção nisso. Se durante a sua vida, a minha, a nossa vida, os nossos pais e outras pessoas chegadas retiveram de nós
aceitação, afirmação, aprovação e a certeza de que somos abençoados, nós acharemos difícil e resistiremos ao fato de que Deus em Cristo já nos abençoou. Esta é a razão porque muitos, embora tendo uma compreensão intelectual da fé e uma confiança sólida em Deus, não sentem em alguns momentos o amor divino. Mais do que isso, não se apegam a um relacionamento pessoal e familiar com Deus. Se torna um relacionamento pragmático, religioso, frio, um toma lá da cá, religioso. Se torna um relacionamento burocrático. Ou seja, a bênção da afirmação que foi retida em um âmbito humano vai ser uma pedra de tropeço para que haja uma aceitação no âmbito divino. É aí que dá-se essa síndrome. Pessoas que se sentem de alguma maneira não abençoadas se tornam obstinadas. E essa síndrome tem relação estreita com orfandade, com rejeição. Quanto mais estas pessoas se sentem de alguma maneira feridas pelas circunstâncias da vida, não compreendidas ou não abençoadas, mais desenvolvem sem perceber obstinação para manter o autocontrole e guardarem-se de serem magoadas. Ocorre exatamente o oposto com as pessoas abençoadas. Elas são livres, elas têm uma vida light, elas são flexíveis, receptivas, dispostas, porque elas estão afirmadas. Enquanto o obstinado se esforça para obter a bênção de outros ou dos outros, expressa em amor e aprovação. No fundo, muitos até questionam a bênção dos outros e com isto resistem à bênção de Deus para suas próprias vidas. Uau! Lutar e resistir se torna uma tática de sobrevivência. Veja, preste atenção nisso. A vontade que temos, o sentido volitivo é uma função importante da nossa natureza. A vontade é um dom que visa a complementação dos nossos sentimentos e convicções. A vontade é que é que liga, é que aciona as nossas decisões quanto àquilo que desejamos ou aquilo que pensamos ser melhor dentro dos nossos conjuntos de valores, dentro daquilo que temos pré-concebido como critérios, daquilo que julgamos ser bom, e assim nós conduzimos a vida. Mas a obstinação é uma distorção da vontade. A obstinação busca domínio do comportamento e faz com que manipulemos os outros e por fim nós nos tornamos intratáveis. O fato é que pessoas obstinadas não toleram não estar no controle. E sem perceber, estas pessoas se tornam competitivas, combativas. E em cada situação que a vida apresenta, é sempre a mesma afirmação: quem está no controle? Quem é o responsável aqui? E infelizmente, com o tempo e com o passar do tempo, na trajetória da vida, dentro da timeline da história de cada homem, eles acabam se arrojando numa luta com o próprio Deus. E esse combate pode durar toda uma vida, até que eles se deparam com uma resposta de Deus: seja feita a tua vontade. Uau! Tudo que eu não quero na minha vida é me deparar com Deus dizendo assim para mim: seja feita a tua vontade. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Deus não vai passar dos limites da nossa obstinação, até que as circunstâncias e contingências da vida nos leve ao ponto de reconhecer, presta atenção, de reconhecer que a nossa necessidade de afirmar nosso valor e importância é uma bobagem para Deus, é nada para Deus.
Esse é o ponto em que erramos. Buscamos a bênção, que é intrinsecamente ligada a esse selo de aprovação de Deus e dos homens, mas estamos na outra margem do rio, correndo da bênção, ao invés de correr para a bênção. Por quê? Porque não abrimos mão de estar no controle. Somos obstinados naquilo que queremos, dentro daquele que é o nosso conjunto de valores. Enquanto Deus está da outra margem do rio, olhando para nós, dizendo: eu estou te esperando aqui com a bênção. Enquanto não abrimos mão do controle, nesta disputa com Deus, Deus estará do outro lado da margem do rio, com a bênção. E o que nos sobrará da parte de Deus, será esta frase: seja feita a tua vontade. Meu Deus, como é importante a bênção do Senhor. Como nós precisamos da bênção do Senhor, porque ela carrega todas as coisas que já nos foram dadas em Cristo Jesus: a aprovação, o amor, o senso de identidade, aquilo que nos dá plenitude, aquilo que nos empurra e nos catapulta para o propósito, para um futuro certo de vitória, um futuro brilhante. A bênção é o combustível para tudo isso. A bênção é o nutriente da vida. Sim, sobre uma ótica macro, o selo é Cristo, e nele nós temos acesso a todas as coisas. Mas infelizmente, na prática, o que nós vemos não é isso. Homens que têm Cristo têm sido consumidos, homens que estão gastando suas vidas, obstinados, fazendo suas próprias vontades. E é dentro desse contexto que eu trouxe até então uma história que cabe uma luva para o dia de hoje. A história de Jacó. E eu dei o título desta mensagem, No Espelho com Jacó. Nós vamos colocar o pop-up atrás. E eu quero repetir o título da mensagem: No Espelho com Jacó. Quem era Jacó? Jacó, filho de Isaac, um homem de vontade forte, impaciente, inseguro e não abençoado. Jacó faz com que nós nos vejamos com espanto no próprio espelho. E o lutador obstinado que mora dentro de mim, Adriano Rente, te convida aí na sua casa, te estende a mão, para que o lutador obstinado dentro de você possa viajar dentro dessa história. Talvez eu tenha sido um pouco indelicado com você agora, porque eu sei que muitos não estenderiam a mão para o obstinado dentro de mim, porque se veem com bons olhos. Essa é uma questão sua com Deus. O fato é que, quanto mais tempo nós nos demoramos para identificar este obstinado dentro de nós, mais eles nos escravizam. Enfim, vamos à Bíblia, que é absolutamente franca e honesta, e que mostra um Jacó obstinado pela bênção do pai. Não havia nada que Jacó desejasse mais. Ele era absolutamente obstinado, cego para todas e quaisquer coisas. Ele queria a aprovação do pai, ele queria a bênção, ele queria o favor do pai, ele queria a aceitação. E a história de Jacó ilustra um perfil clássico de alguém cuja infância não abençoada deu origem a uma obstinação que dificultou a bênção divina. A vida de Jacó seguia na direção de um choque de vontades. A vontade de Deus contra a vontade de Jacó. Isso ocorre literalmente lá no Val de Jaboque. Nós não vamos ler toda a passagem, mas Gênesis fala sobre a vida deles. E ali no capítulo 32 conta um episódio de epifania, ou de literalmente Jacó em crise, entra num combate corpo a corpo com Deus. Foi uma epifania, foi algo literal. E a história nos mostra as implicações desta luta. O sentimento da falta de aceitação, de favor e da bênção o leva ao ápice da sua crise, até um vale literal. Quantos de nós hoje, dentro desta crise global, não nos sentimos também dentro de um vale circunstancial? E por que um vale?
porque o vale simboliza geograficamente os lugares sem escape. É como uma sinuca de bico, não tem para onde fugir. Ou nós enfrentamos o oponente, ou nós enfrentamos a crise, ou nós enfrentamos as questões, ou nós passamos no teste ou não. E a história mostra o que acontece quando nós nos permitimos ser abençoados. Essa é a beleza da história. Eu não quero me ater e discorrer para chegar no fim, mas é importante que a mudança que ocorre no final é que quando ele obtém a bênção, mais do que obtê-la, ele passa a ser bênção. Mas enfim, a história se desenrola. Jacó, e vocês devem conhecer a história, do contrário leiam aí na sua casa. Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, nascem ambos filhos de Isaac e Rebeca. E a história diz que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce logo em seguida, literalmente agarrado no seu calcanhar, o que deu origem ao seu nome. Alguém que toma pelo calcanhar. Jacó, usurpador, suplantador, ou alguém que toma pelo calcanhar. E Isaac, pai de ambos, revela nítida predileção pelo mais velho, por Esaú. E isso começa a trazer um problema imenso dentro de casa. Começa a mover os irmãos em rivalidade. Esaú era um caçador, era um homem que gostava de aventura, de liberdade, assim como o pai. Enquanto Jacó era o filhinho da mamãe, era o filhinho da Rebeca, um jovem pacato que morava em tendas. E aqui nós começamos a ver em analogia as similaridades com a grande maioria das famílias ao redor do mundo, desde sempre. Isaac e Rebeca, por não se amarem o suficiente, também projetam isto nos rapazes, e isso fomentou uma rivalidade entre os filhos, fruto desse conflito de vontades dos pais. E aquele ambiente psicológico da família, de competição entre a supremacia pela atenção dos filhos. E eu acredito que você não tenha visto isso em lugar nenhum aqui no Brasil, só lá fora. Enfim, brincadeiras à parte. Mas infelizmente esse é o quadro familiar mais corriqueiro em todas as partes. O favoritismo de um pai por um filho, em geral, vem de um casamento descompensado, instável. E dentro desse contexto conturbado e mal administrado, algo iria potencializar ainda mais estes problemas. A bênção da primogenitura. O que é a bênção da primogenitura? O primogênito, ou o primeiro filho a nascer, tinha culturalmente a garantia e o direito da maior parte da herança entre os filhos. A primogenitura era uma bênção que carregava em si regalias, papel de liderança, destaque, responsabilidades e sobretudo a maior parte dos bens. A bênção da primogenitura era uma instituição do Senhor, era um favor do Senhor, um direito assegurado, uma porção dobrada, superior da herança paterna. Olha o que está escrito em Deuteronômio 21:17. Está escrito assim: ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como o filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho que lhe pertence. Eu repito, óbvio, em Cristo hoje todos nós somos herdeiros, nele e com ele. Nós somos um com ele. Em Cristo todos temos o direito que por ele é transferido à igreja. Ele já nos deu todo o poder e autoridade para que nós pisássemos serpentes e escorpiões e nenhum dano nos seja imputado. A Bíblia diz em Hebreus 12:23: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Portanto, a primogenitura naquele tempo tinha um peso, uma relevância, e a bênção da primogenitura carregava todas estas regalias, e muito mais do que isso, era algo de extremo valor.
E aquilo acirrava ainda mais o ânimo e a rivalidade entre ambos. Jacó carregava dentro de si a fome constante, a sede constante pela bênção, pela afirmação, pelo amor do pai, a atenção. Todos nós, em maior ou menor escala, precisamos de atenção e de afirmação. Todos nós, em menor ou maior escala, precisamos, é importante para que dê sentido à vida. E aí a história se desenrola, e dentro daquele contexto todo conturbado, percebe-se uma conspiração, veja só, da mãe com Jacó contra o pai e o outro irmão. Uau! Para Esaú, que já tinha a bênção, cuja vida era leve, porque ele já tinha a aceitação, o amor, ele não tinha problema com essas questões. A vida corria light, ele pouco se importava com isso. Enquanto para o obstinado Jacó valia tudo. Jacó estava completamente cego, potencializado com as colisões da vida, com as amarguras da vida, com os reveses, com as contingências, com os nãos, com as portas na cara, com a não aceitação, com a predileção do pai pelo outro filho. Tudo aquilo estava potencializado ainda mais pela sua mãe. E a sua obstinação latente tem 2 episódios determinantes, e eu quero ser breve neles. Primeiro, na venda de um prato de lentilhas, porque Esaú chegou faminto em casa. E o outro, numa trama teatral e dramática, para enganar o próprio pai que estava moribundo à beira da morte. Olha só o que a obstinação pode fazer com um lar. Enfim, eu creio que a maioria conhece essa história clássica. Eu volto a dizer, leiam. O primeiro incidente mostra a obstinação de Jacó. Foi no dia em que Esaú chega faminto, e então ele lhe propõe algo indecente. Olha, você está com tanta fome assim, eu tenho aqui um prato de lentilhas. E aí ele oferece, muito obrigado. Olha, eu estou aqui apenas contextualizando, ok? Só que é o seguinte, eu te dou o prato de lentilhas se você me vender, se você me dar, se você trocar pelo seu direito, pela sua bênção de primogenitura. E Esaú, que era um cara light, um cara bem resolvido, acabou sendo displicente e topou. Mas veja o coração de Jacó e veja o coração de Esaú. E na verdade o homem com fome não pensa, né? Eu pelo menos é difícil. No segundo incidente a coisa é ainda pior. Mostra a loucura e o grau de obstinação de Jacó. Diante do pai moribundo prestes a morrer, cego, convalescente, Jacó amarra peles de animais nos braços, pois o irmão era peludo e forte. Ele ludibria, engana o pai, que ora e abençoa Jacó. Meu Deus. Eu vou ler para vocês em Gênesis capítulo 27, dos versos 26 ao 29, está escrito assim: Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho, e da terra a riqueza, com muito cereal e com muito vinho. Que as nações o sirvam, e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Estava feito. Ele estava abençoado. Por meio de uma fraude dramática, horrível, ele roubou, ludibriou o próprio pai, Isaque, filho de Abraão, o patriarca da fé. Veja que descompensação familiar. Olha que obstinação. Olha que loucura. Olha o que de fato a bênção significa. A bênção contém esta afirmação que está não apenas subliminarmente, mas intrínseca ao valor raso que nós temos.
A bênção carrega esta liberação dos céus para nós. A bênção é a afirmação que cada filho procura. E talvez você esteja se perguntando: poxa, mas então por que ele não abençoou ambos? Primeiro porque aquela não era a cultura da época. Mas trazendo para analogia para o nosso tempo, em nossa estação, pouco importa quem nasceu primeiro. O que tem determinado a nossa obstinação é a cegueira e os erros graves que muitos de nós cometemos sem perceber. São os resquícios e os respingos da falência familiar, da falência dos valores. É a falência promovida pelo príncipe desse século, pelo diabo, através da falência da instituição do casamento, da sexualização precoce, das coisas que nós permitirmos entrar na nossa casa. E pior do que isso, coisas que nós permitimos que vire cultura dentro dos nossos lares. Tudo aquilo que é anticristo, que permitimos entrar em nossos lares. Isso é muito sutil. Quem nunca falou ou ouviu a velha afirmação: você ama mais ele do que eu? Quem nunca falou isso? Quem nunca falou isso para o pai? Isso é sutil, parece algo bobo, parece algo que toda criança fala, e quase toda criança fala. Mas a questão não é a criança falar, a questão é como os pais, administram essas questões, porque é sutil. É sutil, é ingênuo, parece tolo, mas cresce como um câncer dentro de um lar mal administrado. Vamos voltar para a história. O episódio mostra aqui em Gênesis 27, de 38 a 41, uma passagem dura. Infelizmente, o pai moribundo, penso eu apenas por inferência, que sabia o que estava fazendo em algum momento, porque ele foi extremamente severo naquilo que faz, não com Jacó, mas com Esaú, talvez no intuito de punir a mãe, que também o enganara. Está escrito assim, 27 de Gênesis, dos versos 38 a 41. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Meu Deus, veja o tamanho do problema. Isaque, filho do grande Abraão, patriarca da fé, ludibriado, enganado pelo filho mais novo e pela esposa, agora arrebenta a vida do filho predileto. Estas histórias estão acontecendo agora mesmo em todas as cidades do mundo. Mas o interessante é que nós vemos a mão de Deus em tudo isso. O Deus da bênção, que não perde uma oportunidade, que não dá viagem perdida. Ele está ali, sempre ao redor. E se nós lermos a história, nós vemos Deus trabalhando incessantemente. A obstinação de Jacó pela bênção não se comparava à obstinação de Deus pela vontade de abençoar Jacó. É incrível isso. E aí Deus leva Jacó a lugares para falar com ele. E eu vejo muitos paralelos com a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos as movimentações de Deus, o porquê que Deus nos leva para lá e para cá, e as movimentações que Ele promove em nossas vidas. E então Jacó, depois de toda aquela circunstância, sai em luto, abençoado e sentindo-se não abençoado. Uai! Jacó na verdade estava quebrado, amargurado, demolido, embora abençoado. Legalmente ele estava abençoado, mas estava em crise porque continuava no controle.
E sobretudo porque sabia que a bênção que havia obtido havia sido por meio de fraude. Isso não satisfazia aquele anseio de aceitação de Jacó. É como um amor forçado. No fundo não dá prazer. E Jacó agora estava convivendo com outros sentimentos que ele mesmo deu luz. Além de não se sentir abençoado e afirmado pelo pai, agora ele carregava a sensação de ter sido uma marionete nas mãos da mãe. Agora ele carregava a sensação de ter literalmente arrebentado com a vida do irmão. E agora ele tinha medo do irmão que procurava matá-lo. E tinha também que conviver com o luto do pai que amava e que o buscou a vida inteira para abençoar. Que balaio de gato. Olha só o que a obstinação de Jacó estava causando em sua própria vida e ao seu redor. Ele havia deixado o lar sem os nutrientes do amor. Ele havia caído no mundo deixando para trás a aceitação, pelo menos da mãe, o amor e a atenção da mãe. Saiu no mundo sem a blindagem do caráter. Saiu do mundo sem a couraça da estima, sem a armadura da autoconfiança. E tudo que lhe restava agora eram lembranças amargas dos pais que falharam em lhe dar segurança mínima diante dos reveses da vida. Resultado, agora um homem ainda mais obstinado, tentando controlar o seu mundo, manipulando tudo ao redor. Tornou-se um homem do tipo que diz: se há algo a ser feito, é minha obrigação fazê-lo, por minha própria conta. Jacó certamente sabia das histórias do avô, pai da fé, mas a construção e o condicionamento psicológico da família eram tão contraditórios que era difícil para Jacó acreditar nas promessas, tatear o futuro, acreditar no futuro. Jacó não conseguia olhar sequer para o futuro, ele era obstinado. Jacó possuía uma fé intelectual em Deus. Não havia vida com Deus. Havia uma diferença que envolvia o seu coração sensível e não abençoado. Essa é a síndrome de Jacó. E em todas as gerações, de lá para cá, as pessoas têm passado pelas mesmas situações. Em alguns é notório, em outros é sutil, em alguns se revela em maneira arrogante, em outros se revela de uma maneira diferente. Muitos de nós estão obstinados correndo atrás do que já deveria estar em nossas mãos. E a história se desenrola, e aí Jacó, a caminho de Padarã, tem um sonho com uma escada que subia até o céu, onde os anjos subiam e desciam. E a mensagem era clara da parte de Deus. Deus tinha para aquele jovem obstinado uma vida de plenitude, onde a glória de Deus desceria sobre ele. O sonho profético carregava muito mais do que aquilo que ele queria. Carregava as promessas que estavam nos lombos de Abraão e de Isaac, e que alcançariam inevitavelmente a vida de Jacó, se ele parasse de olhar para os seus desejos, se ele parasse de tomar a vida nas suas rédeas, se ele parasse de buscar a bênção aonde a bênção não está, se ele entrasse no trilho do propósito, não dos seus propósitos, mas do propósito de Deus. E a mensagem implícita, explícita era: enquanto eu corro atrás daquilo que controlo, enquanto eu corro atrás daquilo que eu julgo ser bênção, coisas raras, coisas mesquinhas, coisas que apontam para o meu ventre, enquanto corremos atrás de aceitação e afirmação, Deus está do outro lado da margem do rio dizendo: ei, não corra da bênção, ei, eu estou aqui. E as minhas promessas são absolutamente, infinitamente maiores do que isso que você está procurando em lugar nenhum.
Pare de andar na sua estrada. Pare de fugir da bênção. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 28, dos versículos 13 ao 22. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra da qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados, 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 abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não o fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: terrível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, Jacó faz um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? 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 Aleluia. Aquele jovem obstinado que estava cego até ontem, depois do sonho profético, tudo muda. É interessante que Deus sempre dá um jeito de levar pessoas obstinadas e sagazes a estes lugares de solitude, frente ao impossível, nos vales circunstanciais da vida, onde nós não temos para onde correr, de modo que Ele lhes possa arrancar o controle. Uau! Presta atenção. Só um episódio sobrenatural pode arrancar o controle de nossas mãos. E após esse choque com Deus, após esse choque de realidade, a sua guarda começa a baixar, sua obstinação e as escamas dos olhos começam a cair, sua cegueira começa a diminuir. E então ele faz duas coisas que revelam transformação. Primeiro, ele levanta um altar chamado Betel, casa de Deus, porque ele não sabia, ele não tinha um padrão do que era a casa de Deus. Ele sequer tinha uma fé verdadeira, uma fé sobrenatural. Se tratava de uma fé burocrática, intelectual. E em segundo lugar, os sintomas de alguém que já começava a ser abençoado lhe arrancam as escamas dos olhos e sobretudo do coração. E agora ele começava a se sentir abençoado. Agora ele começava a sentir os sintomas da bênção. Ele começou a ser transformado, porque ele deixou de se ver como alguém não abençoado, mas alguém que começava a estar sendo tocado por Deus. E sabe o que ele faz? Imediatamente ele dá o dízimo. Não, essa eu preciso repetir. Ele dá o dízimo. O sintoma de estar sendo abençoado é que imediatamente ele dá o dízimo. Nós não sabemos exatamente a noção que ele tinha de dízimo a respeito do vô e do pai, aquilo que viera do vô e do pai, mas agora, se sentindo abençoado, ele passar a ser um abençoador.
Olha só, o poder de transformação. Agora se sentindo abençoado, imediatamente ele passa a ser um abençoador. E a história dá muitas voltas e é bela. A história é belíssima. Aquele processo de desconstruir aquele homem obstinado continuava. E a história é linda. E durante muitos anos ele cai nas mãos do tio Labão. Olha o nome do camarada. Ele era o mestre dos magos da manipulação. Aquele que era, junto com a mãe, um usurpador, um manipulador, um enganador terrível, agora cai nas mãos do tio, que era um mega mestre dos manipuladores. Pensa no que ele não passou. É o processo. O que Deus estava fazendo era moldando o homem interior, desconstruindo Jacó, para que Deus pudesse dar à luz a um novo homem. Ele estava moldando um homem para ter um encontro, não apenas com o seu irmão Esaú, mas com Deus e consigo próprio no espelho. Presta atenção nisso. O processo de Deus em nossas vidas inevitavelmente vai nos levar até o espelho para ter um encontro conosco. Jacó precisava encontrar o seu irmão também, que o jurou de morte. E ali, todo temeroso, cheio de medo, ele começa a bolar uma estratégia. Qual o método? Manipulação. De novo, o que ele procurava era aceitação. Aquilo que ele procurou a vida inteira. Ele ainda não estava curado dentro do processo. Por quê? Porque a bênção só Deus poderia lhe dar. Ou seja, quando nós entregamos o controle, permitindo que o favor de Deus venha até nós, nós paramos de reclamar a bênção, aqui, lá, acolá, paramos de projetar isso na vida dos outros. Por quê? Porque a aceitação vem de Deus, não virá dos homens. Quando paramos de projetar isso nas pessoas, paramos de manipulá-las, e a bênção flui. Foi isso que aconteceu com Jacó na noite do encontro com Esaú. E eu estou finalizando. O que é lutar com Deus? É uma luta com o passado. É uma luta por poder. É uma luta para assumir o governo do futuro. E Deus está dizendo para mim, para você, para os Jacós que estão ali, lá e acolá: não! Tire a mão disso! Deixe que eu assuma o futuro da sua vida. Deixe eu assumir o futuro e o governo da tua vida. Tire as mãos disso, filho. E é incrível o relato de Gênesis 32, dos versículos 24 ao 32, eu não vou ler. E ali acontece, como eu disse no início da mensagem, uma disputa, uma batalha literal. Porque Jacó, dentro daquele processo, ainda queria a luta. Ele ainda lutava pela bênção. E aquela luta da parte de Deus era uma luta para obter o coração de Jacó. Deus queria o coração de Jacó. E o que Jacó queria? Jacó queria a mesma coisa, só que do jeito dele. Deus estava constantemente desarmando aquele homem obstinado, porque ele queria dar à luz a um novo homem. E então o texto mostra esta luta literal de toda uma noite, que simboliza a luta que se deu por toda uma vida. Desde o momento em que ele sai agarrado ao calcanhar do irmão, do ventre da sua mãe, aquilo era o símbolo da obstinação de todo homem, da minha obstinação, da tua obstinação. E aquela luta dentro daquele velho Jacó, Deus, naquela luta corporal, dentro do velho Jacó, ele saca um novo homem. Uau! De dentro do velho Jacó, ele arranca um novo homem. Ele dá o nome agora de Israel, que significa príncipe de Deus. Aleluia! Deus tira de dentro do suplantador um príncipe. Quando nós entregamos o controle, Deus então pode se manifestar com Deus, e Ele saca de dentro de nós, de dentro dos usurpadores, dos obstinados, que estão correndo atrás do controle de suas vidas. Ele saca um príncipe. Meu Deus, Deus está lutando conosco agora mesmo.
nos atraindo para os vales circunstanciais da vida, para nos vencer e fazer valer, mais do que aquilo que queremos, mas para fazer valer as promessas. Deus está nos levando para o espelho agora, para poder vencer-nos. Afinal, quem pode vencer uma luta com Deus? Eu tenho uma dica para te dar. Numa luta com Deus, só há uma maneira de ganhar: perdendo a luta. Numa luta com Deus, só há uma maneira de ganhar: perdendo. Deixa que Ele vença, meu irmão. Pare de lutar. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. É melhor ser um príncipe coxo do que um eterno obstinado correndo atrás do que já é teu. É uma história belíssima. E após aquele embate literal, Deus faz raiar um novo dia. Jacó não apenas agora tinha uma coxa marcada, mas o coração marcado. O obstinado se permitiu ser vencido e agora se via em Israel com paixão. Um homem bem resolvido, se via agora não mais Jacó, mas Israel, um homem de bondade, um homem de sinceridade, um homem de verdade, um homem de generosidade. Agora Israel já não tinha mais que se empenhar para conseguir notoriedade, atenção e amor. Ele estava bem resolvido, abençoado, porque agora brilhou a luz, o alvorecer de um novo dia, de um novo tempo, uma nova estação. Ele viu a estrela da manhã. Agora Israel, não mais Jacó. De repente um novo homem se levanta. E naquele exato momento, se você for ler o texto, em que o alvorecer se levanta, a estrela da manhã brilha, ele levanta os olhos e ele vê, sabe quem? O seu irmão Esaú se aproximando. Ora, por que não antes? Por que neste exato momento? Porque Deus precisava matar Jacó para fazer nascer Israel. Israel, agora diferente de outrora, não teve medo, nem pensou em manipular, pois agora ele era o portador da bênção. E quando ambos se veem, algo poderoso acontece. Eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 33, dos versos 1 a 4. Se segurem, meu irmão, porque é tão forte. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, ele curvou-se no chão 7 vezes. E enquanto ele fazia isso, Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou o pescoço e o beijou, e eles choraram. Meu Deus. Esaú, alguém que havia jurado de morte Jacó, outrora demolido, traído, roubado, esmagado pelo próprio irmão. Esaú é o símbolo da graça que nos encontra na estrada para o propósito. Esaú é o símbolo do favor que não merecemos quando escolhemos entregar o controle das nossas vidas. Esaú é o símbolo da graça que nos encontra quando o sol da justiça brilha sobre nós. Eles se abraçaram e se beijaram em prantos. E o verso 10 do capítulo 33 revela a expressão máxima de um coração abençoado e grato. Os versos 9 e 10 disse assim: disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte. Porque, presta atenção, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Porque ver a tua face
é como contemplar a face de Deus. Além disso, me recebeste bem. Que história riquíssima. O que isso significa para mim e para você, se é que eu preciso te explicar alguma coisa? Eu quero destacar apenas 3 coisas, para que nós não esqueçamos, olhando para esta história. Que é uma história que, em analogia, está acontecendo agora em todo o mundo, na grande maioria das famílias. E digo famílias cristãs. Primeiro aspecto que eu quero que você guarde e não se esqueça: todo esforço humano para obter a bênção e a aceitação dos outros jamais vai preencher o vazio em forma de Deus. Jamais. Porque só Deus pode trazer a aceitação e a bênção. Nós só precisamos parar de correr atrás dos nossos desejos, a qual nós demos o rótulo e o nome de bênção. Não. A definição do que é bênção não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Segundo, se nós persistirmos em manter o controle de nossas vidas, sabe o que Ele faz? Ele nos deixa no controle e diz: seja feita a tua vontade. Infelizmente eu creio que nestes dias, nestes últimos dias, muitos grandes homens de Deus ouvirão: seja feita a tua vontade. Mas quando nós entregamos o controle da nossa vida, Ele nos dá um novo nome. Ele saca de dentro do velho homem um novo homem. E Ele nos coloca de novo no prumo e na estrada para o propósito. E terceiro e último, pare de viver na defensiva. Uma pessoa afirmada se torna uma pessoa afirmadora e abençoadora. Tudo que precisamos, eu e você, é romper com o ciclo humano deste amor fracionado, condicionado, do amor que não é amor, e nos tornemos verdadeiramente amantes generosos dos que não são abençoados no mundo. Só até aqui. Curva a sua cabeça na sua casa. Pai, obrigado por esta palavra. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a matar esse obstinado dentro de mim, esse homem que luta para fazer apenas os seus desejos, que busca a bênção que não é bênção, coisas que lhe são próprias, a qual nós rotulamos de bênção. Senhor, quem define o que é bênção é o Senhor. Tudo o que nós precisamos é das promessas se cumprindo em nossas vidas. Tudo o que precisamos é estarmos alinhados à Tua vontade e a continuarmos a passos firmes, ouvindo a Tua voz e obedecendo, andando no Teu propósito. Tudo o que precisamos é entregar o controle das nossas vidas. Senhor, eu te peço, ajuda-me, ajuda-nos, Senhor, a vencer esta obstinação que temos, porque corremos atrás daquilo que valorizamos, e nós temos aprendido que o Senhor não valoriza aquilo que valorizamos. Nem sempre aquilo que valorizamos tem valor para o Senhor. Pelo contrário, nestes dias, muitas das coisas que valorizamos e que temos agarrado como tábuas da salvação, o Senhor já tem dito: é obsoleto, não tenho parte nisso. O Senhor tem levantado neste tempo pioneiros sacerdotais que discernem propósito, tempo e modo, homens como os filhos de Issacar, com conhecimento avançado, com visão apurada, homens apostólicos proféticos, homens que entendem aquilo que o Senhor está falando e fazendo hoje, agora. Senhor, que nós paremos de andar, Senhor, naquilo que achamos que é a palavra, naquilo que achamos que é a Tua vontade, para podermos ouvir da Tua boca qual é a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos neste dia, nestes tempos, nesta estação, Senhor, porque nós cremos que em meio a este caos, o Senhor tem trabalhado poderosamente, incessantemente. Senhor, muito obrigado. Alcança cada homem e mulher
dentro dos seus lares agora. E que todos nós, a começar por mim, possamos entregar o controle das nossas vidas, para que nós possamos viver a tua boa, agradável e sobretudo perfeita vontade, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Muito obrigado. Você que nos assiste em casa, muito obrigado pelo privilégio de nos permitir estarmos juntos mais uma vez. Você deve ver depois ali no rodapé as informações acerca dessa casa de excelência, de amor dos nossos filhos espirituais. Não quero que isso pareça aqui uma propaganda, mas é. Então, na verdade, o que nós queremos é te abençoar também. Deus abençoe você e a sua casa grandemente. Nos vemos semana que vem no próximo Online Experience ou no Pray and Destroy terça-feira. Deus abençoe. Eu amo vocês.